Hoje é dia 1º de junho e eu juro a vocês, eu quase me esquecia. Que eu quase me esqueci que hoje ia começar o desafio de leitura, de ler, começar aquele desafio de ler 1000 páginas em 30 dias. No caso, são 34 páginas por dia, né? E hoje foi, inclusive, Hoje, 1º de junho, é quinta-feira. Hoje eu tive aula de espanhol. Eu fui dar uma corridinha antes na esteira. Eu corri 5 quilômetros. Eu procuro colocar 5 quilômetros como uma distância mínima para uma corrida. Às vezes, quando não dá tempo, eu faço 3 quilômetros, que às vezes eu faço o treino normal de musculação e depois eu faço, no caso, a corrida. E vai depender muito da minha rotina, assim, ao longo da semana, né? Vai depender das minhas atividades aí físicas, enfim, durante a semana, dos meus compromissos também. 5 quilômetros nunca é fácil, né? Eu já corri 10 quilômetros na orla, né? Na rua, no caso, né? Já corri 10 quilômetros, que foi em janeiro, foi um marco para mim e foi um objetivo alcançado logo no começo do ano, porque eu tinha colocado também como objetivo no ano correr 10 quilômetros e eu consegui isso em janeiro, né? Fiquei machucado no pé, enfim, fiquei bem debilitada depois, mas enfim, consegui. Só que eu ainda não consegui repetir esse marco, né, de 10 quilômetros. Eu ainda não consegui repetir, já cheguei perto. Na esteira eu consigo. A corrida flui um pouco melhor, né? Porque não tem tantos obstáculos, enfim. Mas eu sinceramente não sei a velocidade que eu corro na orla, porque eu não tenho como checar isso. Eu não levo o meu celular para correr e etc. Eu não tenho nenhuma maneira de ver isso. Inclusive, no meu curso de espanhol, a gente sempre ganha um brinde, algum brinde, toda vez que a gente compra um livro, né? Quando a gente passa por um nível, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei um smartwatch, daqueles bem baratinho, obviamente, né? E usei 2 ou 3 vezes ele. E não bateu, assim, com a realidade, né? Eu achei que o aplicativo ali é um pouco falho. Eu achei a quilometragem super falha. Porque eu acredito que eles usam um passo ali de uma certa distância que não é o meu, não corresponde ao meu passo. Ele parece que deu para mais, como se eu tivesse feito mais quilômetros do que eu realmente fiz. Minha voz está falhando agora. E esse relógio também, ele não é à prova d'água, então, assim, eu já quebrei um MP3 uma vez, justamente porque ele levou muito suor no meu corpo. Eu prefiro confiar no Google mesmo, no que eu faço geralmente. Eu coloco a rota, eu traço a rota no Google Maps mesmo, de onde eu comecei, de onde eu parei a corrida. Inclusive eu faço diário de corrida no meu blog. É bom também para avaliar em relação ao meu progresso. É bom para avaliar as minhas condições físicas, né? Se melhoraram. Eu vou começar a ler. Eu acho que eu vou começar a ler O Profeta da Inovação. Mas também eu vou mudar um pouquinho em relação aos livros, a escolha dos livros. Quer dizer, vou adicionar um livro que eu ainda não terminei de ler, que é Agosto. Então, eu vou adicionar esse livro que eu tô na metade. Teve um vídeo, eu acho que eu falei que eu pensei que eu já tinha lido um livro dele, mas eu nunca li nenhum livro do Rubem Fonseca. Tem um cenário de bastidores da política, tem um pano de fundo aí a era, né, de Getúlio Vargas, mas é uma ficção. Tem personagens ali reais, mas é uma ficção. E é um livro que eu poderia classificar assim. Não é exatamente jornalismo literário, porque é uma ficção, né? Mas é perto, assim, de um jornalismo literário, assim. Igual os livros do Balzac. Eu gosto desse tipo de livro, que não é fantasioso. Vou comer, ler e dormir. Goodbye, Blue Sky. Bom, hoje é dia 5 de junho, né? Já
quase uma semana aí do projeto, né? E eu comecei a ler O Profeta da Inovação. E esse livro é sensacional. É uma biografia juntamente com uma série de... É uma biografia de um economista, né? Que ele se formou em Direito e se enveredou por outras áreas, assim, e a economia era uma delas, né? E ele desenvolveu também uma teoria de economia e etc. Ele faz um contexto, ele dá o contexto ali de onde é a biografia desse economista, mas não é apenas uma biografia, né? Ele passou a vida meio que se dedicando à economia, a refutar algumas outras teorias e só que o contexto, né, histórico em que ele viveu foi muito importante e também ele foi contemporâneo a vários economistas muito consagrados hoje em dia, né? E ele é uma pessoa, ele foi uma economista que falava sempre, desde sempre, ele falava sobre inovação. E ele criou essa teoria que é de destruição criativa. Foi um dos primeiros, eu acredito, ou o primeiro a falar sobre empreendedorismo. Enquanto muitos economistas, né, só consideravam a economia clássica, um modo clássico assim de se fazer economia, ele estava pensando em coisas novas, né? Estava criando coisas novas e estava... É um livro muito bem escrito e você não sente tanto o peso, apesar do tema economia, né? De falar sobre teorias de economia, porque ele dá uma base muito boa, ele explica muito bem para quem não é da área, para quem não estuda economia, para quem não é economista nem nada, para quem é leigo mesmo, ele, ele dá uma base muito boa sobre algumas teorias, né, econômicas, como exemplos práticos, né, que a gente vê e viu, né, publicou vários livros ao longo da carreira dele, só que ele não teve tanto sucesso na época porque o contexto histórico ele era completamente devastador, né? Porque era um contexto histórico de guerra. E ele estava falando justamente de coisas, de progressos, assim, em relação à economia, com base na inovação, com base no empreendedorismo. Ele defendia muito linhas de créditos que os bancos poderiam dar para sustentar, não exatamente para sustentar, mas para dar um pontapé inicial para que os empreendedores pudessem trabalhar, né? A favor da inovação de coisas, né, que iriam surgir ali. Ele tem uma base muito boa de psicologia, de sociologia e etc. E é uma coisa que nem todos os economistas na época tinham essa base assim de outras áreas assim para poder sustentar suas ideias, né? Então era muito condizente com que ou era uma visão muito mais ampla. A gente nunca estudou isso, essas questões assim do leste europeu, esses problemas aí que a Europa enfrentou, né? Todos a algazarra ali política entre os países da Europa, contexto também de, digamos assim, de segregação, porque tinha várias, como é que se diz, tinha os católicos, tinha os protestantes, e tinha os austríacos, né? Tem todo um contexto também da mãe dele e também da ambição dele de ser uma celebridade, né? O que eu tô sentindo até agora, né? Dessa leitura é que ela flui, ela não é difícil, na verdade é fácil da gente entender. Tem um contexto que dá pra gente entender também, que é um contexto que é muito fora do que eu já estudei, por exemplo, na escola, vamos dizer assim, do que eu já vi antes. E mesmo assim, é uma leitura que flui muito bem. É uma boa base assim também para você que quer entender política, por exemplo, porque são decisões do governo que, enfim, acaba afetando na nossa vida diretamente, né, com medidas que o governo acaba fazendo, uma consequência de hiperinflação, enfim, tudo que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, o que aconteceu na Argentina, com o que acontece até hoje no Brasil, né, em termos econômicos, decisões que os deputados estão votando, como isso poderia impactar na nossa vida financeiramente, assim.
né? Poder de compra, reforma da Previdência. Tudo isso é uma questão que a gente precisa aprender. Se você quiser aprender, ter uma base, assim, eu acho legal que você estude, de fato, algumas teorias econômicas e tentar ser o mais plural possível em relação a isso, né? Em relação aos estudos. Porque se pega, você vai ler um livro de apenas um economista, porque você, por exemplo, você é de esquerda, e aí você lê um livro de Karl Marx e não lê os outros livros de outros economistas. Então não tem como. Você não tem um contraponto, você não poderia nem refutar também. Mesmo que você não quisesse refutar é, aquele autor, né, um economista, ou refutar um determinado candidato e etc. Mesmo que você não tenha essa intenção, né, de querer refutar ninguém. Você ter uma visão ampla é muito importante para você criar um olhar crítico, né, em relação às coisas e você poder, por exemplo, ser um esquerdista, mas que tenha outras objeções, por exemplo, dentro do próprio esquerdismo que não concorda, por exemplo. Né, você ser uma pessoa crítica. E eu falo de ambos os lados, obviamente, né? Eu não acredito que tenha apenas dois lados da moeda, como o pessoal fala muito na política, né? Que, Bolsonaro, Lula, e aí você não vota em nenhum dos dois e você é o neutro. A gente acaba não sendo crítico, nem um lado nem o outro. Sendo crítico a ponto de questionar as coisas, mesmo que aquela pessoa que esteja representando você esteja, digamos, no mesmo lado que você, e você não tem esse olhar crítico, então você vai acabar se sujeitando às decisões que aquele representante ali tá fazendo. E uma coisa também que eu queria falar era o seguinte: 34 páginas é muito. E eu gosto de ler antes de dormir. E é bem cansativo, porque eu acabo, às vezes eu já tô com sono quando eu começo a ler, e aí eu não consigo terminar, né, as 34 páginas. Uma coisa que eu fiz ontem, se eu não me engano, no dia 4, foi uma solução, assim, que eu tô tentando, vou tentar fazer a partir de agora, todos os dias, não consegui fazer hoje, mas foi justamente dividir, né, as 34 páginas em dois momentos de leitura. Então, ontem eu fiz justamente isso. Eu li, se eu não me engano, eu li 19 páginas de manhã, quando eu acordei, e aí depois eu li o restante e li mais. Eu li mais de 34 páginas, acabei lendo 50 páginas, se não me engano, ou mais, nesse dia, porque eu dividi a leitura em dois momentos. Inclusive, eu estava indo dormir muito tarde, justamente por causa disso, porque eu estava tentando ler. Eu acho que hoje eu vou dar uma lida no Agosto, do Romer Fonseca, que eu já... E aí, quando terminar isso, eu já vou para uma próxima leitura. No primeiro take, eu falei da minha corrida, assim, que eu tava tentando correr com mais frequência e tal, tentando fazer 5 quilômetros como mínimo, né? Eu consegui fazer de novo os 10 quilômetros na esteira dessa vez, porque a primeira vez eu consegui fazer na orla. No começo, meu joelho doeu um pouco, assim, eu não sei o que foi que deu, mas é porque ele realmente dói aleatoriamente. Acho que por causa da patela, né? Por causa do meu problema, né? De coropatia. O que foi que... A estratégia que eu usei dessa vez foi diminuir a velocidade, porque quando eu faço na esteira, eu acabo fazendo um pouco mais rápido, uma velocidade mais rápida do que eu consigo fazer na aula, no caso, né, no chão. Então, dessa vez eu diminui a velocidade, fui bem aos poucos, fui aumentando aos poucos a velocidade, mas mesmo assim eu mantive uma velocidade um pouco menor do que eu costumava correr, do que eu costumo correr na aula não, na esteira no caso, né. Puxei um pouco também no final, né, para conseguir fazer isso. Assim, no mais, assim, eu... nunca é tranquilo, obviamente, fazer, né? Mas eu consegui fazer, de certa forma, tranquilamente, no sentido de que eu não estava morrendo. Isso porque às vezes a gente vai terminar morrendo, né?
Já puxei muito na esteira já, porque às vezes a gente se coloca um objetivo e aí a gente acaba puxando muito para conseguir atingir esse objetivo. E nesse caso, eu puxei pouco e foi tranquilo. Eu tive uma recuperação até mais rápida do que antes, né? Obviamente, né? Porque a esteira ali é um tapete, né? Eu tive alguns momentos assim de dores, mas não significativos a ponto de parar ali. Eu tentei com calma e foi ótimo. Obviamente, é muito por fazer 10 km, a sensação é maravilhosa. Fiquei muito feliz. Mas eu quero fazer isso novamente na orla, porque o meu objetivo é justamente ir daqui da minha casa pro Recife Antigo. Eu não conto a caminhada como distância, eu só conto a corrida como distância, né? E esse é um diário de leitura e diário de corrida ao mesmo tempo. Bom, a atualização das leituras, eu já sei que foi um fracasso já. Então, hoje é dia 14 de junho. Eu venho anotando todos os dias a quantidade de páginas que eu tenho feito. E, de novo, tá dando o mesmo resultado que da primeira vez que eu fiz. Eu já adianto para vocês que essa vai ser a última vez que eu faço isso, porque realmente não é uma quantidade de páginas assim que eu iria conseguir com a rotina que eu tenho, que não é lá essas coisas, mas também 34 páginas é bastante página assim para ler. Eu acho legal fazer o desafio porque eu sempre leio mais do que eu estava habituada a ler, né? Eu fico me forçando a ler um pouco mais do que o normal, digamos assim. Que eu comecei lendo esse livro aqui que é incrível, maravilhoso. Eu parei na página 179 desse livro. Ele acompanha a biografia de um economista que ele na verdade tinha feito faculdade de direito, se eu não me engano. Estudou outras áreas, né? Inclusive ele não consegue dissociar a economia da psicologia, a economia da antropologia, sociologia, enfim. Ele é um cara que, tipo assim, perdeu o pai, aí a mãe se mudou para uma cidade um pouco mais metrópole, digamos assim, em Viena, porque na cidade onde ele morava, né, as pessoas meio que, assim, cidade do interior, as pessoas não evoluíam, né, vivia aquela vida normal, sem muitas dificuldades também, né? Só que a mãe dele era ambiciosa, né? E resolveu quando o pai dele morreu, faleceu, ela simplesmente pegou o menino e foi embora, né? Pegou tudo e se casou com um cara rico, um cara 30 anos mais velho que ela, se não me engano, justamente nessa intenção deles evoluírem socialmente, digamos assim, né? E eu acho que foi em comum acordo com o cara que ela se casou, porque assim que ele se formou, eles terminaram o relacionamento, eles se divorciaram. Eu acho que, na verdade, ele já sabia, assim, o cara, né, com que ela casou mais velho. Ele era um cara solteirão, sem ninguém, sem família e tal. Eu acho que foi em comum acordo para ajudar aí a ascensão, digamos assim, para ele conseguir se formar e etc. Então, a mãe dele era essa figura aí que, né, se preocupava muito com isso. E aí ele cresceu e ele tinha as suas ambições também. A ambição maior dele é ser famoso. E ele era um cara mulherengo. Enfim, ele não se envolvia com nenhuma mulher, assim, seriamente, né? E ele fez que nem a mãe dele. No caso, ele se casou com uma mulher que tinha mais poder social, poder aquisitivo maior, somente pela ambição, digamos assim, né? E ele tinha a amante dele, sei lá, enfim. Até que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, e aconteceram várias coisas, meio que ficaram separados. Eles não se separaram, mas assim, ficaram anos sem se ver. Tava um caos, ela estava em Paris, se não me engano, ela morava em Paris, e ele estava lá em Viena, ou estava em Viena, enfim, trocavam, as cartas dela nem chegavam a ele por causa da guerra, então ela mandava a carta para um americano e o americano conseguia se comunicar com ele. Eles passaram um ano sem se ver e tudo bem, tudo certo. É como se o relacionamento não existisse, só existisse o casamento no papel. Só que o que aconteceu foi que ele se apaixonou perdidamente por uma menina
mais jovem que ele, acho que, se não me engano, 20 anos mais jovem que ele, que era filha do porteiro, de onde ele morava. Veja só, para um homem que tinha toda aquela ambição, né, que se casou por interesse, um cara mulherengo que queria ser celebridade, queria ser famoso, enfim. E ele viu, assim, ele conheceu ela quando criança, né? Ele meio que conviveu, né, já tinha visto ela quando ela era criança. Obviamente, ela foi, né, se desenvolvendo como uma mulher e ele acabou enxergando ela com outros olhos, né? Então ele se apaixonou mesmo por ela, ele se casou com ela, só que ele não tinha ainda assinado os papéis do divórcio do primeiro casamento, então foi todo um processo. Mas eu acho bem interessante a construção, porque essa história é real, né? Mas parece aquela típica construção de um personagem, digamos assim, né? As circunstâncias fizeram mudasse completamente, né? Era um cara super ambicioso e acaba se apaixonando pela filha do porteiro. Né? Eu acho que foi irônico. Como é que se diz? Ele assumiu o relacionamento, ele assumiu e ele não mediu esforços para continuar com ela e, enfim, só que aconteceu uma tragédia. Ele perdeu a mãe morreu e enquanto ele estava indo para o velório da mãe, né, e a mulher dele já estava grávida e estava para ter o filho dele. Só que ela estava com sangramento, estava com problemas. Então era uma gravidez de risco e acabou que no parto, né? E enquanto ele estava lá no velório da mãe, né, cuidando das coisas lá, faleceu no parto e o filho também faleceu. Então foi uma tragédia atrás da outra. E isso mexeu muito com ele. O autor, ele conseguiu várias cartas, né, as informações. É dessa forma que a gente vê o quão isolado ele ficou, né? Ele começa a ter sucesso na publicação dos livros, que ele já tinha publicado alguns, e ele começa a ter, de certa forma, certo reconhecimento do trabalho que ele fez. E, por outro lado, ele é um cara que tinha muitas dívidas com várias pessoas, tanto por causa do ambiente ali, do contexto ali de guerra, quanto porque ele não poupou, como ele é um cara assim que ele, digamos assim, ele quer viver uma vida de um aristocrata, né? Ele quer ter uma vida daquela confortável e ele simplesmente quis dar também tudo isso para a mulher também. Ele quis proporcionar isso para a mulher também, né? No caso de Agosto, é um pouco mais complexo falar sobre esse livro, mas digamos que ele passa ali na Era Vargas, digamos assim, né? Meu celular começou a dar problema, não sei o que foi que aconteceu exatamente. Às vezes ele fica assim, parece que tem um vírus dentro. Enfim, eu estava falando do livro Agosto, dizendo que tem um comissário de polícia investigando aí um assassinato. Temos aí vários personagens. A gente vê o ponto de vista de cada um deles, né? Mas tem de outros personagens do governo, né? Do Congresso, deputado. Aí tem esse comissário de polícia que é o personagem, na minha opinião, é o personagem mais interessante que tem. Tem outro que foi o assassino, né? Que ele foi o mandante. Ele não foi o mandante. Ele foi o cara que foi usado para assassinar. É um livro de múltiplos, obviamente, né? De vários personagens, mas que a gente vai acompanhando a vida aí de cada um deles, né? O que está acontecendo e tal. Apesar, né? Da trama em si, né? Envolvendo assassinatos, envolvendo o governo, envolvendo corrupção, né, envolvendo pessoas matando outras, né, enfim, envolvendo crimes em geral, né. O livro a leitura flui, o livro é muito gostoso de ler, o autor é incrível, mas vamos aos números. Neste exato momento eu vou falar um pouquinho aí dos números, porque teve dia que eu não li absolutamente nada, porque minha rotina foi complicada. E vamos lá, no dia 1º de junho,
Dia 1, eu li 12 páginas de inovação, né? Do livro de economia, né? O Profeta da Inovação. Porque era um cara que... O título é incrível, porque é um cara que ele falava sobre empreendedorismo antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. No dia 2, eu li zero. Li nada. Zero. Dia 3, eu li 32 páginas do Profeta da Inovação. No dia 4, eu li 57 páginas desse mesmo livro, né, O Profeta da Inovação. Dia 5, eu li 12 páginas do Agosto, né, do Rubem Fonseca. Dia 5, li 12 páginas. Dia 6, zero. Li nada, dia 6. Dia 7, eu li 19 páginas do Profeta da Inovação. Dia 8, eu li 40 páginas do Profeta da Inovação também. Dia 9, eu li 20 páginas do livro Agosto, do Rubem Fonseca. Dia 10, eu li 34 páginas do livro Agosto, do Rubem Fonseca. Dia 11, li nada. Dia 12, eu li 11 páginas de Agosto, né, do Rubem Fonseca. Dia 13, eu li 11 páginas também, no caso foi ontem, do livro Agosto, do Rubem Fonseca. Bom, como vocês podem ver, a meta é 34 páginas por dia. Até a próxima, até a parte 2, essa é a parte 1. Até a parte 2 agora. Enfim, vamos ler. Vamos ler e aproveitem aí também as dicas de leitura aí, que são ótimas leituras.